Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos a mais um estudo bíblico nesse momento. Quem é o espírito do anticristo? O que é o espírito do anticristo? Anticristo é todo aquele que se opõe ao evangelho de Cristo. É se opor, é uma oposição. Qualquer que se opõe a Cristo, mesmo se intitulando evangélico ou cristão. Na verdade, esses são os piores que existem, aqueles que se opõem ao evangelho genuíno, apresentando um evangelho falsificado, não autêntico. Esse é o pior que existe, porque se traja de cristão. Ele se passa por cristão, mas prega um evangelho diferente dos ensinos dos apóstolos. Vamos ler 1 João 1, capítulo 2 e verso 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Negar a Cristo é negar o Evangelho genuíno. Quem nega o Evangelho genuíno, nega a Cristo. Por isso os falsos profetas são anticristos, são oposições, inclusive os falsos profetas da atualidade, desses que vemos na internet, na televisão. E por fim existirá o anticristo, que vai se apresentar durante o período da grande tribulação e vai governar o mundo. Então existem os anticristos, que são aqueles que se opõem ao verdadeiro evangelho hoje, e o anticristo, o homem da perdição, apresentado na Bíblia, que vai governar o mundo durante a grande tribulação. Este será um homem, o anticristo, predito no Apocalipse, que se opõe a Cristo. O espírito do anticristo hoje podemos dizer que é o espírito do engano, que ilude o mundo e engana muitas igrejas, que engana os crentes. Segundo a Tessalonicenses 2 e verso 7, porque já o mistério da injustiça opera. Veja que Paulo disse já opera. Ele disse que já opera, se referindo ao tempo presente. O espírito do anticristo já operava nos tempos de Paulo, como podemos entender na passagem. E isso indica que sempre atuou no mundo, desde aqueles tempos. Na verdade, são espíritos de demônios preparando o caminho para a chegada do anticristo. É uma atuação do engano que ilude as pessoas que não conhecem o Evangelho e induz os crentes a se apostatarem da verdadeira fé e os induzindo à mentira do atual cristianismo mundano e apóstata. Não na sua totalidade, é claro, mas uma grande parte do cristianismo atual é mundano e é apóstata. Podemos dizer que o espírito do anticristo hoje está preparando um rebanho, tanto de incrédulos como de crentes, para o reino do anticristo, para a sua chegada. Embora este espírito já operava nos tempos de Paulo, mas podemos crer que em nossos dias opera com mais intensidade devido à tecnologia, por exemplo, como a internet, a mídia em geral, onde o poder de alcance é maior. Assim, iludindo as pessoas e os crentes com coisas deste mundo, com mais facilidade, levando alguns a se apostatarem, achando que certas coisas antes que eles tinham como pecado, e hoje não é mais. Da mesma forma que a volta de Cristo será precedida por sinais, a chegada do anticristo também haverá sinais, que enganarão tanto incrédulos como crentes. 1 Timóteo 4:1. Vamos ler. Mas o Espírito expressamente diz que
nos últimos tempos, veja bem, nos últimos tempos, que se refere também a hoje, apostatarão, voltarão atrás. Apostatar é voltar atrás. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Veja que diz espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E depois diz pela hipocrisia de homens que falam mentira. Isso indica que as falsas doutrinas são criadas por demônios, porque as doutrinas são de demônios, e que usam os falsos profetas para divulgar em suas igrejas. Foi isso que Paulo se referiu. Doutrina de demônio divulgada por homens, hipócritas. Então, doutrinas de demônios que usam os falsos profetas para divulgar em suas igrejas. Assim formando um rebanho de bodes disfarçados de ovelhas para a chegada do anticristo. Na grande tribulação, a operação será do diabo. O anticristo será o instrumento dele, será usado pelo diabo. Da mesma forma que os falsos profetas da atualidade também são instrumentos do diabo. Veja que o diabo vai dar o seu poder e o seu trono para o anticristo. Apocalipse 13, verso 2. E veja que quando Cristo foi tentado pelo diabo, Satanás ofereceu a Cristo os reinos deste mundo, e Cristo não aceitou. Agora o anticristo aceitará a proposta do diabo. A proposta que Cristo negou, o anticristo vai aceitar. Então veja, para encerrar o vídeo, que a apostasia estaria presente nos últimos dias, como Paulo ensinou. E isto está se cumprindo nos nossos dias. Igrejas e crentes se desviaram e estão se desviando da verdade, dando ouvido a pastores e líderes religiosos que os enganam. Eu sei porque eu vejo isso, eu vi a mudança dos evangélicos e de igrejas evangélicas até pentecostais, desde o tempo de crianças, de criança, que mudaram. Inclusive pastores se apostataram e, para ganhar voto, mudaram o seu modo de ver e de interpretar a Bíblia. Coisa que tinham como pecado, hoje eles não têm mais. Poderia até citar nome, mas não vou. Então, líderes, né, que dão ouvido a líderes e pastores que os enganam, né, devido ter boa oratória, ter popularidade, ser políticos, cantores gospel, pregadores com boa influência na mídia, que tem bastante até no YouTube, né, que muitos conhecem, né, bem conhecidos, palhaços de púlpito que animam os outros e ganham dinheiro, que tem no YouTube também, pregadores que na verdade são palestrantes ganhando dinheiro com isto. Muitos destes são massa de manobra do espírito do anticristo que atua no mundo. E também não só no mundo, mas também no sistema religioso mundano, ao qual muitas igrejas pertencem ao sistema religioso mundano da atualidade, que são enganados por pastores até de nome. São verdadeiros falsos profetas. Então é isso aí, então. Né? Às vezes é até difícil compreender, né? Meio complicado até, mas é uma realidade que vai muito mais além do que se possa imaginar. É muito pior do que se pensa. Se imaginar algo ruim, ainda é pior. Então é isso aí. Obrigado mais uma vez e até o próximo.